Hoje a gente vai falar sobre como ser um QA diferenciado, tá? Coisas que eu acho que fazem muita diferença dentro da área de qualidade, e se você puder colocar isso no seu dia a dia, eu acho que vai fazer a diferença, na verdade, muita diferença, tá? Inclusive eu vou só trazer coisas aqui que eu realmente acho que fizeram diferença na minha carreira e que fizeram diferença na carreira dos meus mentorados, e não somente isso, mas também de colegas que eu vi crescer do meu lado. E galera, então vamos lá. Primeira coisa, como assim se tornar um QA diferenciado? Quando eu falo de se tornar um QA diferenciado, é justamente quando você está entrando, por exemplo, na área, e o que a gente olha num QA além da parte técnica, né? Ou até mesmo, se for da parte técnica, o que a gente está olhando, o que a gente está buscando em um QA. E eu tô falando isso, tá, pessoal, na visão de um recrutador, né? Eu tô falando na visão de uma pessoa que está entrevistando. Eu já tenho alguns anos que eu faço parte sempre da contratação de novos QAs nas empresas que eu trabalho, tá bom? Acho que desde 2019 aí, talvez até antes, 2019, 2018, eu já estou trabalhando aí, ajudando na contratação, e eu vou trazer aqui o que justamente pega o meu olhar, sabe, quando a gente está contratando, e também o que eu sei que funciona como entrevistado, né, para vocês entenderem o que eles estão procurando em um QA e para vocês praticarem isso onde vocês estiverem, né? Praticarem, pelo menos, terem intenção de melhorar esses tipos de hard skills ou soft skills que eu vou trazer para vocês. Sinceramente, galera, sempre quando eu estava entrevistando, além da parte técnica que eu já vou falar já, eu sempre tentava ver se o QA que eu estava entrevistando ele era uma pessoa que não se incomodava em trazer erros ou até mesmo de errar. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre quando eu fazia entrevista, pessoal, eu sempre trazia, óbvio, eu analisava o projeto que a pessoa mandou, via os possíveis problemas que aquele projeto podia ter e apresentava para ela e perguntava o que você faria de diferente, né, no seu projeto, né, em relação a isso. Eu achei que isso daqui estava errado e o que você faria de diferente para resolver isso daqui? E aí eu gostaria de ver, o que eu gosto de ver é se a pessoa ela tem justamente aquele brilho no olhar de estar tentando realmente resolver aquele problema e não fugir da pergunta, tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui em se tornar um QA diferenciado, né, e chamar a atenção, principalmente nas entrevistas, a gente está falando de uma pessoa que sabe ouvir feedback. Tá certo? Então, se você aí tá querendo se tornar um QA melhor e você quer mostrar isso até mesmo nas entrevistas ou no seu dia a dia como QA, é justamente não ter medo de estar errado. Eu não tô falando aqui que você não precisa estar errado nunca, né? Ou, como posso dizer, eu não tô falando aqui que você precisa fazer que você está errado sempre, né? Pra agradar alguém. Mas o que eu quero dizer é que se você estiver errado e você tentou acertar em alguma coisa, você pode sim mostrar que você não tem o tal conhecimento, tá? Eu vou até dar um exemplo que aconteceu comigo na minha entrevista, tá? Que é uma coisa, como é uma coisa que eu procuro muito quando eu tô entrevistando, quando eu faço entrevista, é algo que eu tento sempre olhar e melhorar. Então eu lembro que na minha entrevista, uma das coisas que me foi perguntado é o que era teste de mutação, certo? Galera, teste de mutação é um tipo de teste muito específico que eu nunca botei em prática na minha vida, tá certo? Eu sei que existem empresas que talvez colocaram em prática, até mesmo os times de QA que colocaram isso em prática, porém, não é algo muito comum no mercado em geral, tá? O teste de mutação, ele é um teste que você literalmente altera o código para verificar se a sua automação, seus testes automatizados estão capturando falhas no sistema. Tá certo? Então você faz aí alguma alteração no sistema para ficar errado e ver se a automação pega. É literalmente isso, né? Basicamente testar o teste. E galera, na hora que ela me perguntou sobre teste de mutação, eu falei assim, meu Deus, não faço ideia, cara. Eu lembro que eu já ouvi falar sobre esse conceito, sobre esse tipo de teste, mas eu nunca botei em prática, eu não lembro mais o que é. Já faz anos que eu não falo sobre ele. E aí eu falei exatamente isso para a pessoa que estava me entrevistando, que era a head de QA da empresa que eu ia entrar. Aí eu falei, olha, eu sinceramente já ouvi falar, mas eu não lembro o que é. E aí ela falou, não, tudo bem, eu entendo. Quando eu falei que eu não sabia, né? Ela falou, não, tudo bem, eu entendo, é só um tipo de teste lá. E ela explicou exatamente o que eu expliquei aqui para vocês. E cara, na hora que eu mostrei pra ela que eu não sabia o que era teste de mutação, apesar de estar indo muito bem na entrevista, eu realmente estava respondendo a maioria das perguntas dela de uma forma que ela estava esperando, né, considerando a resposta dela e por eu ter passado nesse processo. E ela sorriu pra mim quando eu falei que eu não sabia. Então eu percebi que ela estava justamente procurando em mim ali uma coisa que eu acho muito valorosa também quando eu estou entrevistando, que é justamente a pessoa ser verdadeira ali, ela não precisa fingir que ela sabe alguma coisa,
para fazer a diferença, tá certo? Eu falei aí sobre você não ter medo de errar, né? Não ser aquela pessoa que tenta inventar alguma coisa porque você tá com medo de errar, ou porque você não sabe uma pergunta da vaga, ou até mesmo na entrevista, ou até mesmo no trabalho, tá, galera? No dia a dia, se você tem medo de errar e tem medo de responder alguma coisa errada, sinceramente, você tem que entender que na área de tecnologia você nunca tá sempre certo. Porque coisas novas estão sempre surgindo, então você vai estar desatualizado em algum momento sobre alguma tecnologia. Então não saber as coisas é o status normal da maioria das pessoas. Então não tenha medo de não saber. Galera, vamos lá. Eu vou trazer aqui um último item final, justamente para você conseguir se tornar um QA diferenciado. Na minha opinião, tá? Agora falando tecnicamente, para você se tornar um QA diferenciado, você tem que continuar estudando. E o que você tem que continuar estudando, na minha opinião, pelo menos para você aí que está querendo migrar na área, né? Você está querendo migrar para a área e se tornar um QA júnior, eu diria, galera, que aprender automação de testes é chave, tá? Sinceramente, não é isso que vai fazer com que você se torne um QA, tá bom? As ferramentas e tecnologias que você utiliza de qualidade de software e testes automatizados, elas vão te ajudar a se tornar um QA muito mais performático e, além disso, né, um QA que sabe automação, hoje ele se destaca muito na hora de entrar na primeira vaga, tá certo? Então, às vezes o cara ele precisa somente saber testes manuais, mas se ele sabe automação, é um a mais e sempre vai ser. Tá? Dentro da área de qualidade, isso está sendo cada vez mais requisitado. Então, se você quiser se tornar um QA diferenciado, aprender automação, entender como encaixar ela na sua estratégia de testes que você tem para a sua empresa e para o seu projeto que você está trabalhando, na minha opinião, esse sim é um ponto que vale muito a pena adicionar, tá certo? Eu acho que se você tiver que aprender pelo menos uma, né, na minha opinião, para você iniciar na área, tá certo?